Crucial MX500 é um dos melhores SSDs SATAs que temos no mercado, com um ótimo custo-benefício, e até o final desse vídeo você vai entender o porquê que ele é tão bom e vale tanto a pena ser investido nele, até mesmo pensando para ele ser o SSD principal da sua máquina, porque nem todo SSD pode ser o principal da sua máquina. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Ele é um ótimo custo-benefício, ele tem sua leitura de 560 MB aproximado e sua escrita de 520 MB aproximadamente. Você encontra facilmente a versão de 250, 500, 1TB, 2TB e 4TB. Este vídeo vai tomar como base o SSD de 1TB, aproximadamente uns 300, 320. As versões inferiores a ele não vão mudar muito, talvez uma coisa ou outra, mas é bem dizer bem padrãozinho esse modelo da Crucial, é muito legal. Tão legal que ele veio para substituir o MX300, aí veio o MX500. A Crucial literalmente cagou para o MX400, não veio, mas o que eu dei uma pesquisada bem rápida era que o 4 em alguns lugares da Ásia pode ter uma conotação errada, não sei o que, bababá, enfim, eu só sei que isso aí aconteceu. Ele é do tamanho 2.5, ou seja, ele é do tamanho de um HD normal de notebook, ou seja, onde um HD de notebook cabe, esse SSD, em teoria, ele vai caber, a não ser que a case esteja amassada, algo desse tipo, mas o tamanho é padrão. Além disso, ele conta com um software oficial da Crucial, que é muito legal, vale a pena fazer um vídeo só falando desse software, mas basicamente você lá consegue ver como é que está a questão da saúde do seu SSD. Tem outras questões também que você consegue alocar determinados arquivos já na memória RAM para você aumentar a vida útil do seu SSD. É muito legal esse software, no futuro a gente fala sobre ele também. Agora, quando a gente fala de SSD, a principal coisa ou as principais coisas que nós precisamos se atentar é com as memórias, a qualidade da memória e tudo mais, e a controladora. A controladora dele é um SM2259H da Silicon Motion. É uma boa controladora, é legal. As versões mais antigas desse SSD conta com memória NAND da Micron de 16mm, tecnologia 3D NAND TLC de 64 camadas. Basicamente, cada chipzinho desse que você estava vendo é 64 GB. São memórias boas, são memórias TLC, e para você que não sabe, o SSD ele tem um problema nele que será solucionado pelos próximos anos, onde que o maior problema do SSD hoje é na sua escrita. É no momento que nós estamos escrevendo arquivos não, dados nele, estamos enchendo ele de zeros e uns. Quando ele está fazendo isso, ele está sofrendo, ele está morrendo aos poucos. E você se atentar na qualidade da memória é muito importante. Existem 4 tecnologias de memória, exatamente nesta ordem aqui. O MX500 ele usa a memória TLC nas suas memórias NAND principais. Logicamente que quanto maior, mais caro, quanto menor, mais barato. E a Crucial com esse SSD tenta entregar um ótimo custo-benefício e ele se encaixa perfeitamente nisso aqui que a gente está falando. Mas se você achou ruim porque vamos supor que estava tão abaixo ali o TLC, fica tranquilo que esse SSD ele conta com a tecnologia chamada DRAM, que, como eu comentei, o SSD ele sofre no momento que ele está escrevendo no seu chip. Então, para suprir pelo menos um pedaço dessa demanda, é colocado um chip DRAM, que é basicamente uma memória RAM dentro do SSD, onde que as suas tabelas de gravações de organização, que são constantemente atualizadas pelo sistema operacional, será gravado inicialmente nessa memória DRAM, que ela pode levar a porrada inteira e depois ela, se for uma coisa absoluta, ela passa para o chip. Isso é bom porque a durabilidade do seu SSD aumenta bastante. Sua DRAM ela tem um total de 1 GB, DDR3 1866 com o CL16. Isso é bom porque, embora as DRAM dele seja TLC, podemos dizer assim, com a qualidade um pouquinho mais inferior, não é uma SLC da vida, mas ele tem DRAM porque o seu chip ele não vai ficar sendo escrito constantemente, só se realmente for algo que precisa ser escrito. Por parte do SSD, ele não vai estar escrevendo a questão das suas tabelas e tudo mais que são constantemente atualizadas. Isso é uma coisa muito boa, principalmente quando a gente tem que pensar em um SSD voltado para o sistema, porque o Windows ele vai estar atualizando isso constantemente. E se tem DRAM, meu amigo,
código, e ainda mais de RAM de 1 GB, é maravilhoso. Agora, trazendo testes práticos para vocês, eu trago aí o print do Crystal Disk. O Crystal Disk, ele não é o melhor teste que a gente pode fazer, porque você vai ver que ele vai acabar fazendo a simulação disso aqui, inicialmente na sua memória cache, na memória cache do SSD. Ainda nesse vídeo eu vou te explicar. Mas a taxa que saiu dele está aceitável, nada fora do padrão, tá ok? O ASSSD é legal porque a gente consegue tirar um score dele, ele já é um pouquinho mais robusto e tal, e o score dele, o total foi de 784, esse é um score muito bom, pensando no SSD, principalmente SATA, é maravilhoso. E ainda assim, no mesmo programa, a gente consegue fazer uma análise um pouco mais profunda. Aqui tem um teste de arquivo ISO, também tem um de programa e de outras coisas do sistema operacional. E pode ver que em menos de 2 segundos ele conseguiu resolver esses problemas, isso é muito bom. Também eu gosto de ver o ATTO. No ATTO, ele vai fazer várias escritas e várias leituras com arquivos de tamanhos diferentes, e com ele a gente consegue ver principalmente a controladora trabalhando. E pode ver que o vermelho é a escrita e o cinza é a leitura. Tá tudo muito bem, parece até um desenho feito à mão, uma beleza de ser visto, e isso mostra quão robusto é a controladora desse SSD e também quão robusto é o SSD como um todo. Mas como eu falei, para testes práticos, esses programas aqui eles auxiliam, principalmente o Crystal Disk, é bom, a gente consegue ver, mas ele não pode ser a principal análise quando a gente vai fazer. Os SSDs eles têm a chamada memória cache, onde que as fabricantes de SSDs elas têm as tecnologias da memória NAND, como eu mencionei. Esse aqui, ele traz a memória TLC, é uma memória ali barata, mas também é boa, não chega a ser uma das piores. Mas isso acaba ocasionando em uma coisa, falta de velocidade. E para suprir a velocidade inicial do SSD, o que é que as fabricantes fazem? Colocam uma fraçãozinha de uma memória NAND SLC ou MLC, que são memórias melhores e como consequência também são bem mais rápidas, no SSD para dar mais velocidade. Mas ele não vai ser o SSD inteiro, como por exemplo aqui de 1 TB. Eles podem colocar 50 GB, alguns casos 20 GB, o outro pode ser 200 GB dessas memórias melhores para dar velocidade. E é aí que a gente chama de memória cache, porque essa memória ela vai chegar ao seu limite, e quando ela chega no seu limite de escrita, ela vai jogar para a memória principal, e a gente vê isso em testes de alocagem. Quando a gente aloca de uma única vez o SSD, nós podemos observar a velocidade dele na questão da sua escrita. E aí é onde entra o teste de cache. Vocês estão vendo aí o gráfico onde que basicamente nos primeiros 40 GB de alocagem desse SSD, nós temos ali uma taxa de escrita bem alta, próximo dos 50 MB por segundo. Mas depois dos 40, nós caímos para aproximadamente 420, 430 e fica assim durante todo o SSD. E já para adiantar, esse é um resultado maravilhoso, porque isso aqui não é um padrão que a gente consegue enxergar em outros SSDs. Geralmente na sua memória de primeira classe, ali na classe A, que é a chamada cache, eles colocam essa velocidade toda, mas quando cai para as memórias NAND principais, a escrita cai drasticamente. Muitos SSDs são assim, mas no caso desse Crucial, ele fica ali próximo dos 400 MB todo o teste. Isso quer dizer que todas as suas memórias são nesta velocidade, e isso é uma qualidade absurda pensando nesse SSD. E trazendo um pouco mais próximo, dá uma olhada que ele fica ali beirando os 500, aí desce, fica subindo e descendo, e depois que ele passa dos 60 GB da sua memória cache, podemos dizer que ele sai da sua memória mais rápida, vai para mais lenta, mas ainda assim essa mais lenta não decepciona, fica beirando os 400, subindo e descendo. E até mesmo olhando um pouco mais para o primeiro gráfico, nós vemos que existe um pouco de pico durante todo o teste. Até mesmo depois dos 700 GB, a gente vê outro pico subindo lá. Isso quer dizer que a Crucial e a controladora se preocupou em não encher logo de cara a memória cache, mas ir enchendo aos poucos, e quando ela viu que era necessário, ela soltou e jogou tudo ali depois dos 700 GB e deu bastante velocidade, por isso que acabou ficando esse gráfico assim. O que esse gráfico nos mostra?
mostra é justamente a qualidade e a velocidade da memória. Todo o SSD, basicamente, em sua média, a velocidade dele é de 400 MB. E não apenas a sua memória cache. Já é um SSD que tem DRAM e também tem ótimas memórias. E por isso que eu digo que é um SSD para ser até mesmo o SSD principal, onde você coloca o Windows e todos os programas. Porque ele tem uma ótima controladora, tem ótimas memórias para leitura e escrita também. E como consequência tem DRAM, porque vai aumentar a vida útil do seu SSD. Esqueci de mencionar, esse de 1TB, ele tem um TDW de 360, mas ele vai aumentando de acordo com o tamanho do SSD. Por isso que eu iniciei esse vídeo e eu termino dizendo que talvez esse seja um dos melhores ou até mesmo o melhor SSD SATA quando a gente pensa em SSD principal. Ele tem tudo aquilo necessário para ser um SSD bom. Ele traz um ótimo custo-benefício, traz ótimos resultados quando a gente está fazendo testes, até mesmo testes práticos e também o teste de cache. Aqui na descrição tem links onde você pode adquirir ele de forma tranquila, segura e tudo certinho. Se você tem alguma dúvida específica sobre ele, joga aí nos comentários, deixa um gostei, se inscreve. Aqui de lado tá aparecendo algum vídeo relevante a esse aqui. E é isso, eu te vejo nesses próximos vídeos. Tchau, valeu, fui.